Há muito, muito tempo, inúmeros cientistas mantinham uma ligação profunda com a religião e falavam abertamente de Deus. Einstein era uma dessas pessoas. Ficou famoso por dizer coisas como "quero conhecer a mente desse um" ou "não posso acreditar que Deus jogue dados com o universo". Hoje, a razão para essa conversa sobre Deus é mal interpretada. Alguns cientistas acham que estas frases representam apenas um modo de falar muito comum naquela época. Outros declaram que cientistas daquela estirpe ainda não tinham se livrado de superstições. Mas o verdadeiro motivo para a crença de Einstein e de outros cientistas como ele em Deus é algo mais além. A ciência, em especial a física e a química, baseia-se em leis. Porém, como se originam essas leis? Em geral, essas leis são expressadas na linguagem da matemática. Qual a origem da matemática? Se tudo surge do movimento da matéria, as leis da física e a linguagem matemática devem decorrer do movimento desgovernado e aleatório das partículas elementares. A favor dos materialistas, diga-se que foram feitas algumas tentativas nessa direção. Infelizmente, nenhuma pôde deduzir quaisquer leis físicas do movimento aleatório das partículas elementares, e tampouco existe alguma abertura para a compreensão da origem da matemática iniciando-se na matéria em movimento aleatório. Assim, cientistas brilhantes como Einstein, que reverenciavam Deus, sabiam de algo. Como bons pensadores filosóficos, deduziram que as leis da física e sua linguagem matemática eram uma prova definitiva de Deus. Naturalmente, esses cientistas também acreditavam no determinismo newtoniano. Portanto, acreditavam sinceramente que Deus cria as leis do universo, em conjunto com a linguagem da matemática, as coloca em movimento e permite que as leis ditem o curso. Este é o movimento para Einstein ter dito que, abre aspas, a mais bela e profunda emoção que podemos ter é a sensação do místico, é o poder de toda verdadeira ciência, fecha aspas. Para esses cientistas, Deus é um bondoso curador do mundo, um progenitor que em nada interfere. Com certeza, Einstein nunca compreendeu a mensagem maior da física quântica, embora tenha contribuído para ela com ideias vitais. Seu comentário, "Não posso acreditar que Deus jogue dados com o universo", surgiu de sua grande frustração com a maioria dos cientistas que acompanhava a chamada interpretação estatística da física quântica. Os físicos se hipnotizavam, chamando as ondas de objetos quânticos de ondas de probabilidade, e não aquilo que realmente são, ou seja, ondas de possibilidade. No entanto, mais cedo ou mais tarde, pensar em objetos quânticos como ondas de possibilidade irá suscitar em sua mente a pergunta: possibilidade de quem? Mas, em lugar disso, os físicos optaram por ignorar o efeito do observador e ficaram satisfeitos com o cálculo de probabilidades e com o uso de seus cálculos estatísticos para aplicações práticas da física quântica em sistemas de grandes números e eventos. Desconfio muito que, se Einstein soubesse que a física quântica nos permitiria redescobrir Deus e que o Deus quântico não é bondoso, ele ficaria muito contente. O reino dos arquétipos, os contextos supramentais das experiências intuitivas. De onde vêm as leis físicas? Alguns filósofos pensam que as leis da física são a descrição, criada pela mente, do comportamento de objetos físicos. De maneira comum, isso se resume na questão: a lei da gravidade de Newton pode fazer uma folha cair de uma árvore?
O físico John Wheeler, discutindo com outros 2 físicos, tratou a questão desta maneira. Imagine que tiramos o tapete desta sala e estendemos sobre o piso uma grande folha de papel, desenhando sobre ela quadrados de uns 30 centímetros. Depois, eu escrevo em um desses quadrados meu melhor conjunto de equações sobre o universo, e você escreve o seu conjunto, e pedimos às pessoas que mais respeitamos para escreverem suas equações, até que todos os quadrados tenham sido preenchidos. A seguir, vamos até a porta da sala, pegamos nossa varinha mágica e damos a ordem para que essas equações ganhem asas e voem. Nenhuma delas vai voar, contudo, neste nosso universo há alguma mágica, e com as aves, as flores, as árvores e o céu elas voam. Que característica compulsiva das equações do universo faz com que elas ganhem asas e voem? O ponto é que as equações que compomos mentalmente para representar as leis não voam, mas o que dizer das leis reais por trás delas, as leis das quais as equações são as representações mentais, as leis que intuímos e representamos mentalmente da melhor maneira possível com nossas equações. Elas precisam voar, precisam ser poderosas. Nossas equações evoluem com o tempo. As representações são cada vez mais aprimoradas, mas as verdadeiras leis em cuja direção nossas representações mentais evoluem são eternas. É real que a lei da gravidade não é um programa codificado em uma pedra, orientando a atração da pedra na direção da Terra. Tampouco o movimento em queda da pedra rumo à Terra resulta em um programa escrito em seu corpo. Deve haver um arquétipo, usando a expressão de Platão, por trás da lei da gravidade que manifesta uma força causal de atração entre a pedra e a Terra. De modo análogo, deve haver outro arquétipo por trás do movimento de queda da pedra sob a gravidade terrestre. Esses arquétipos devem constituir o compartimento mais esotérico das possibilidades do vir a ser da consciência ou mente de Deus, o compartimento supramental. De onde vem a matemática? Matemática é o significado dado aos símbolos que representam coisas, em geral coisas físicas. Assim, a matemática deve vir da mente. E depois há as leis da matemática. O famoso teorema da incompletude de Kurt Gödel, ou seja, um sistema matemático suficientemente elaborado é incompleto ou inconsistente, é um exemplo. Esse teorema também é notável por seu uso de hierarquia entrelaçada na lógica. Essas leis da matemática também devem ter uma origem arquetípica, metamatemática. Na biologia, existem funções biológicas, eliminação de detritos, reprodução, manutenção, apenas para citar alguns, que representam ideais propositados em direção aos quais os projetos vitais, por eles representados, evoluem. Quando esses projetos em evolução encontram representação no plano físico, a forma biológica progride propositadamente para uma complexidade maior. Podemos perceber que deve haver arquétipos no supramental que guiam o movimento propositado do projeto vital. Deveríamos ser capazes de fazer representações mentais dessas leis? Sim, deveríamos. Porém, algum progresso nesse sentido já foi alcançado. Esta é uma área que necessita de novas pesquisas. Há ainda arquétipos que representam o movimento mental do significado, amor, beleza, justiça, etc., que Platão foi um dos primeiros a elucidar. Esses arquétipos guiam o movimento do significado mental em direção a um propósito. Será que algum dia iremos poder encontrar a representação matemática das leis de movimento do significado mental?
A própria matemática consiste de leis para as quais a mente oferece significado. Descobrir uma representação matemática dos arquétipos do movimento do próprio significado será uma tarefa desafiadora para a mente, mas, no entanto, deve ser possível. Uma coisa já sabemos: os arquétipos das forças físicas e mentais e da interação mental, os arquétipos por trás de todas as leis dos movimentos em geral, devem guiar apenas o movimento das possibilidades da consciência. Em outras palavras, todo movimento físico, vital, mental é movimento quântico. Apenas a consciência pode fazer com que um movimento se manifeste mediante a ação da causação descendente da escolha consciente. A evidência do movimento quântico do físico sugere que devemos procurar nos movimentos mental e vital provas experimentais de que esses movimentos também são quânticos. As assinaturas dos reinos quânticos vital e mental consistem na descontinuidade e na não localidade para as quais há amplas evidências. Perceba que, em última análise, até os arquétipos supramentais são possibilidades quânticas para a escolha da consciência. Como já mencionado, a experiência desta escolha é aquilo que chamam intuições e insights criativos. Será que existem superarquétipos por trás do movimento dos arquétipos? Não sabemos e não podemos saber no atual estágio mental de nossa existência. Qual é a prova experimental dessa dimensão arquetípica e supramental da consciência? Já falamos de uma: a existência, a teorização e a comprovação experimental das leis da física. Uma assinatura do supramental é que os elementos desta dimensão são universais. A universalidade das leis biológicas do comportamento dos campos morfogenéticos deveria ser outra prova. Contudo, como toda a vida na Terra se originou daquela primeira célula viva, a universalidade geográfica das formas biológicas não prova a universalidade dos campos morfogenéticos. Assim, poderíamos comprovar isto se chegássemos a encontrar vida extraterrestre. No entanto, nossas mentes não surgiram de uma origem comum. Assim, a universalidade dos arquétipos mentais tem prova experimental na universalidade de algumas simbologias dos sonhos, dos grandes sonhos, usando a terminologia de Jung. Criatividade. A criatividade é a descoberta de um novo significado de valor. Um novo significado pode ser descoberto em um novo contexto. Isto é, criatividade fundamental. Um novo significado pode ser inventado em um velho contexto conhecido ou em uma combinação de velhos contextos. Isto é, criatividade situacional. A descoberta da arte cubista por Picasso é criatividade fundamental. A invenção do buscador Google da internet é um ótimo exemplo de criatividade situacional. De onde vêm os contextos do significado? Derivam do domínio supramental, dos arquétipos. Assim, os diversos exemplos de criatividade fundamental na ciência, nas artes, música, arquitetura, matemática, etc., nos dão a evidência mais definitiva do domínio supramental dos arquétipos. Existem ainda muitos relatos de casos de criatividade interior ou iluminação espiritual, nos quais a mudança de contexto de significado pertence à própria pessoa. Nestes casos, o salto criativo é a descoberta da verdadeira natureza do self, o self quântico, ou algo que Jung chamaria arquétipo do self. Como a criatividade apresenta evidências importantes tanto para o domínio supramental da realidade quanto uma assinatura quântica do divino, apresentarei mais detalhes no capítulo 17. Esta é mais uma edição
do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.